O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paulo, na primeira leitura, anunciando o Evangelho da Salvação, Paulo passa a exortar a comunidade de Roma a de viver de acordo com este mesmo Evangelho. Nós só daremos frutos na nossa vida cristã se dermos testemunho deste Evangelho que todos nós recebemos todos os dias por meio da Eucaristia e precisa estar entranhado em nós para nós não sermos infrutíferos aos dons que Deus nos dá. E aí, meus irmãos, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, que fala que a igreja vive da Eucaristia. Nela contém todo o núcleo do mistério da igreja. Por que eu já estou começando a falar da Eucaristia? Porque o Concílio Vaticano II afirmou que o sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã, e na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Quer ser um homem, uma mulher que possa exercer os dons com sabedoria, com discernimento, que possa dar frutos, a Eucaristia precisa ser o centro da sua vida. E antes de entrar na primeira leitura, quero questionar o meu coração, mas o seu coração também. Qual o amor que eu tenho dado pela Eucaristia? Como é que eu tenho vindo à Santa Missa? De qualquer jeito, com preguiça, não é sem vontade? Não, meus irmãos, nós precisamos vir para o banquete eucarístico, não é, entusiasmados, porque aqui nós receberemos todas as graças. O Papa João Paulo II diz que da Eucaristia emana todas as graças necessárias para a nossa vida cristã, para que nós possamos ser frutíferos no nosso ministério, não é? Nos nossos dons ao qual o Senhor nos dá. E por isso a primeira leitura nos fala que nós recebemos de Deus muitos dons. E o dom não é para serviço próprio, o dom não é para eu me beneficiar dele, o dom é para exercer em função do outro,
para que o outro cresça, para que o outro tenha, não é, ali a graça de ser tocado por Deus. Quantos de nós podemos ser para o outro sinal, canal de graça de Deus, para que o outro se converta, mude de vida, se encontre, não é, verdadeiramente com o Senhor? Mas muitas vezes nós escondemos este dom e não fazemos com que ele frutifique. O Senhor está chamando a nossa atenção por meio do apóstolo Paulo para que nós não sejamos infrutíferos aos dons que ele nos deu. O diácono, como diácono, ele precisa ser ali abundante naquilo que Deus lhe deu. O ministério de música não pode viver, não é, o seu ministério de qualquer jeito. Não é o pregador, o intercessor, não é lá no seu trabalho. É um dom, e o dom não pode ser enterrado, precisa se colocar a serviço. Mas se nós não tivermos um coração disponível, nós vamos fazer com que este fruto, esse dom, não possa em nós, não é, favorecer nem a nós e nem ao outro. E isso, meus irmãos, é algo muito sério. E nós precisamos fazer com que este dom frutifique. Porque, meus irmãos, a parábola do evangelho de hoje fala que há vários convites e há várias recusas. Porque nós não queremos muitas vezes nos comprometer com o reino de Deus. E Deus vai cobrar isso de nós. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, por causa desta exigência, muitos de nós temos medo de colocar este dom a serviço. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando a viver este grande banquete, que é o banquete da Eucaristia, mas vivermos de modo coerente. Não comungue o corpo e o sangue de Cristo de qualquer jeito. Comungue com fé de que, comungando o Cristo, eu possa ser alguém que vai dar muitos frutos. O tempo é curto, mas eu queria dar um testemunho para você. Fui numa peregrinação agora para Medjugorje. Fui eu, o Cleto, o Eduardo da Obra de Maria. E eu fiquei impressionado que quando nós nos colocamos, não é, a serviço do dom que Deus nos dá, Deus realiza muitos milagres na vida de muitas pessoas. Nós estávamos voltando de Medjugorje, então a gente pegou uma embarcação, um navio, e o Cleto teve a inspiração de nós fazermos um grupo de oração lá, eu não sei como, no Convés, não sei como que chama lá, nunca andei de navio, foi a primeira vez. Então a gente estava em alto mar, à noite, né, o menino, o Eduardo com o violãozinho dele, e todo o grupo de peregrinação, e nós começamos a louvar a Deus, a cantar as músicas e tal. Só que naquele navio tinha muitos estrangeiros, e nós começamos a rezar, a pedir o batismo no Espírito Santo, a colocar os dons a serviço, e várias croatas estavam no andar de cima, pararam para nos ver. Só que elas não estavam entendendo a nossa língua, não sabiam o que nós estávamos fazendo. Deduziu, porque eu estava de batina, então tem um padre, então é algo de Deus ali. E um sérvio, que estava ali com a sua bebida, parou para ver o que estava acontecendo, ficou, sentou no meio de nós. O Cleto foi lá, rezou por ele, impôs as mãos sobre ele. E a croata fez um sinal para mim, assim, colocando a mão na cabeça. Eu disse: vem aqui, né? Ela desceu, ela e mais 4 croatas. Não fala o inglês, não fala o português, mas fala a língua do amor, do evangelho. Então ela desceu, a Ana, a Daniela, não é? E tem mais duas pessoas que eu esqueci o nome agora. São 4 mulheres e desceram. E como o Padre Jonas, ousado nos dons, um homem que não viveu a mediocridade dos dons, coloquei as mãos sobre a cabeça de cada uma delas, pedi o batismo no Espírito Santo, falando em português, mas era o Espírito Santo que estava ali fazendo as maravilhas naquela mulher. E uma a uma ela ficou entusiasmada e chamou a outra, e foi chamando a outra, e rezamos uma por uma. O Cleto lá com o servo, eu com as croatas, os peregrinos com os outros que estavam ali. Não falamos a mesma língua, não é?
da nossa descendência ali, da nossa nacionalidade, mas falamos a mesma linguagem do Espírito. Por isso, meus irmãos, o banquete está ali sendo oferecido a todos, e nós que somos cristãos, nós precisamos colocar o nosso dom a serviço. E se nós ficássemos ali somente como um turismo? Não, a gente foi ali para evangelizar, não só os peregrinos que estavam no nosso grupo, mas os outros que o Senhor colocasse à nossa frente. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ser infrutíferos nos dons, nós precisamos colocar todos os nossos dons a serviço. Se você prega, pregue com vontade, pregue para valer. Se você é um intercessor, seja um intercessor ali convicto do que você rezar, as maravilhas de Deus vai acontecer. E em todos os outros ministérios, meus irmãos, eu fiquei impressionado que depois lá, não é, em Assis, o rapaz que estava comigo que falava o inglês, porque tinha uma croata que falava inglês, encontrou com ela, elas estavam entusiasmadas. Eu estava rezando uma por uma. Eu vi que elas queriam repousar no Espírito, mas acho que ficavam com medo. Mas em alto mar, nós estávamos pedindo o batismo no Espírito Santo e Deus realizou ali uma obra na vida daquelas pessoas. Se nós tivéssemos, não é, tido medo de colocar os dons a serviços, talvez nós não teríamos alcançado o coração daquelas mulheres. E eu via no rosto dela, elas queriam falar, parece o português, para dizer: eu estou muito feliz porque eu fiz uma experiência de Deus. Estava nítido na alegria que elas transpassavam para a gente. Meus irmãos, o banquete está aí. Muitos somos convidados, mas temos muitos também que recusam este convite. Vamos cantar isso para terminar. Muitos são convidados, quase ninguém tem tempo. O Evangelho disse ali: deixa eu primeiro experimentar as juntas de boi, deixa primeiro eu resolver os problemas das famílias, e nós vamos recusando colocar os nossos dons a serviço de Deus, para a edificação da comunidade, para a edificação da igreja. Meu irmão, seja um homem ousado no Espírito Santo, como o Padre Jonas foi ousado. O Padre Jonas só foi um homem frutífero porque colocou-se a serviço aos dons do Espírito Santo. Escute isso e coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e se comprometa hoje diante do Senhor que te chama. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. Decida-se hoje. A decisão é tua. São muitos os convidados. São muitos. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados. São muitos. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém. Quase ninguém tem tempo. E este é o risco que nós corremos, de dizer ao Senhor: não tenho tempo. Não tenho tempo para exercer os dons, não tenho tempo para me colocar a serviço do próximo. A decisão é sua. O convite o Senhor nos faz. Basta eu e você aceitar ou não este convite em prol do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.